Muito boa tarde, seguidores do Guia Criciúmal. Passamos a falar ao vivo aqui da Rua Piratini, chegada do vice-governador Gabriel de Souza. Chega a Criciúmal para a inauguração da Rua Piratini, tarde desta quarta-feira. Portanto, a chegada do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza, chegando a Criciúmal para o ato de inauguração da Rua Piratini, está sendo cumprimentado nesse momento por servidores da prefeitura, vereadores, enfim. Criciúmal movimentada na tarde desta quarta-feira. Em seguida vai começar o protocolo por aqui, o Guia Criciúmal ao vivo, câmera móvel, né, pessoal? A banda marcial municipal se posicionando aqui à nossa direita, à esquerda acontecendo as fotos. Vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza, Criciúmal, na tarde desta quarta-feira. Pode pedir para as autoridades vir à frente. Protocolo. Muito boa tarde a todos. Iniciando, portanto. Em nome da administração municipal, gostaríamos de agradecer a presença de todos e gostaria de pedir que todas as autoridades aqui presentes viessem aqui à minha esquerda, por favor. Muito bem, queremos agradecer também a nossa banda marcial municipal pela apresentação. Infelizmente o vice-governador não vai conseguir tirar foto com todo mundo, tá, gente? Mas a gente agradece mais uma vez ao vice-governador Gabriel Souza por estar hoje aqui na nossa cidade de Criciúmal. Queremos agradecer também, em nome da administração municipal, a assessoria dos parlamentares que aqui estão presentes. Eu vou ir um pouco mais à frente aqui também, eu estou atrás de todo mundo, né? Agradecer então todas as assessorias dos parlamentares que aqui estão presentes, a comitiva do vice-governador que está aqui também, os assessores, secretários, deputado também, vereadores do nosso município de Criciúmal que aqui se encontram, secretários municipais, servidores públicos, a nossa comunidade criciumalense que aqui se faz presente, a nossa banda marcial municipal também, pela sua breve apresentação. Agradecer também a presença do Tenente Coronel Rodrigo, que está representando o Comando Regional da Brigada Militar, o Comandante Regional da Brigada Militar, o Tenente Mauro também que está aqui. Agradecer a própria Brigada Militar, que aqui se faz presente também,
Agradecer também o representante do DAIR, que eu vi que aqui está presente também, nossos meios de comunicação que aqui se fazem presentes. Vai ser um ato rápido, simbólico, para marcar a nossa inauguração da Rua Piratini, 16.914,66 metros quadrados, né, prefeito? Uma obra de mais de 2 milhões de reais, sendo 1 milhão de contrapartida do governo do estado. Vou passar agora a palavra, então, para o prefeito Marco Aurélio Nedel. Muito boa tarde a todos. Minha saudação de boas-vindas ao nosso vice-governador Gabriel Souza, deputado e hoje secretário de Transporte Juvir Costela, Wilson Covatti, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, muito bem-vindo, o representante do DAIR, deputado estadual Hernani Polo e atual secretário de Desenvolvimento do Estado, deputado estadual Rafael Braga, assessores de deputados que aqui hoje comparecem, muito obrigado pela presença de todos. Nossa saudação ao vice-prefeito Otávio Luiz Vermaier, saudação ao presidente da Câmara, Paulo Cavalcante, e aos demais vereadores que aqui se encontram, a vereadora Sueli, o Almiro, o Mumu, o Dilson e o Rafael. Secretários municipais, o professor Eduardo, da nossa banda marcial municipal, que nos premiou com 2 apresentações agora há pouco, nossos amigos da imprensa, nossos moradores aqui da Rua Piratini, que eu pediria que os moradores da Rua Piratini levantassem a mão para que o vice-governador soubesse. Olha aí, ó, que maravilha, aplausos por essa obra extraordinária. O vice-governador não imagina o quanto era intransitável essa rua de calçamento, mas com certeza de todas as ruas de calçamento que nós temos na cidade, a mais intransitável era essa. O senhor não consegue imaginar? Permite chamá-lo de senhor. Eu tenho 2 filhas, né, com mais idade que a sua, mas pela liturgia do cargo eu vou chamá-lo de senhor. Os alunos da rede municipal que aqui se encontram, grupos de idosos, que legal vê-los aqui hoje prestigiando também esse evento, os membros da banda municipal, senhoras e senhores. Eu comentava aqui com o vice-prefeito Gabriel Souza, eu digo com muita convicção que o governo Eduardo Leite é o melhor governo da história do Rio Grande do Sul, pelo menos para nós criciumalenses. Criciúmal acabou de completar 70 anos de história e o sonho, vice-governador Gabriel Souza, da pavimentação asfáltica da IRS 305 tem quase a mesma idade, com certeza mais de meio século. E segundo o Luciano Faustino, com quem eu estive na semana passada, é a obra mais cara do DAIR que está em execução no presente momento. Ela pode chegar até a 150 milhões de reais. Foi naquele dia histórico, no dia 22 de fevereiro de 2021, lá no gabinete, lá no Palácio Piratini, quando Eduardo Leite pegou o telefone e ligou para o Juvir Costela, dizendo que a partir daquele momento a IRS 305 então era uma prioridade do Estado. E o Juvir Costela então se dedicou muito, porque havia já um contrato que precisava ser rescindido, enfim, todo aquele imbróglio jurídico, né, que a sua equipe, juntamente com o DAIR, conseguiram destravar, e o reconhecimento dobrado da nossa parte, que mesmo após a tragédia gaúcha do ano passado, o governo do estado nunca tirou o pé do acelerador nessa importante obra, que vem para mudar o curso de história, não só de Criciúmal, mas de toda a região. Uma das obras estruturantes mais importantes e mais aguardadas aqui da nossa região. Eu antes olhava, junto com o vice-prefeito, né, Luiz, um fato assim um tanto quanto pitoresco. Dos 21 municípios da Moceleiro, apenas 3 deles, no primeiro turno, em 2022, vocês venceram aqui no primeiro turno, que foi Derrubadas, Vista Gaúcha e Criciúmal. Mas Criciúmal, o maior em tamanho e em número de eleitores, onde aqui vocês tiveram mais de 3 mil votos, né? O que foi bastante importante para
a sorte do Rio Grande do Sul de vocês terem ido para o segundo turno e depois terem vencido. Aí, obviamente, aqui no segundo turno a vitória foi muito maior. Mas estamos hoje aqui inaugurando a segunda obra do Pavimenta. Esse é o Pavimenta 2, uma obra de R$2.320.000, onde o Estado entrou com R$1 milhão, muito importante. Eu conversava semana passada com o Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, e ele dizia que quando o Eduardo Leite foi governador, a situação do Estado era tão crítica que sequer havia recurso para pagar folha de pagamento. Então ele, prefeito Eduardo Leite de Pelotas, sequer sabia que era possível o Estado repassar algum tipo de recurso para os municípios. E o Everaldo aqui, meu colega prefeito, né, de Inhacorá, satisfação revê-lo, sabe o quanto nós estamos sendo beneficiados pelo governo do Estado, porque o governador Eduardo Leite é municipalista, ele foi prefeito, ele sabe do tamanho do nosso desafio. Então, vice-governador, senhor e toda a sua equipe, sejam sempre muito bem-vindos aqui em Criciúmal. Aqui é a casa de vocês. Haverá esse eterno reconhecimento por todas essas obras que vocês têm sido parceiros, e especialmente pela RS 305. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Vou passar então a palavra agora então para o adjunto do desenvolvimento urbano e metropolitano, o Fernando Klassmann. Prefeito, pode passar lá o microfone para ele? Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estamos aqui no município de Criciúmal. Eu que sou vizinho de vocês, natural aqui do Boa Vista do Buricá. Estamos aí frente a essa pasta de desenvolvimento urbano e metropolitano, onde o governador Eduardo Leite e o Gabriel Souza desenvolveram o melhor programa de convênios do Estado do Sul da sua história. São mais de 700 milhões de reais investidos em pavimentação no Rio Grande do Sul, onde 85% dos municípios do nosso estado foi contemplado. E não é diferente aqui em Criciúmal, onde já pegou 2 pavimentos, onde o Estado alocou mais de R$1 milhão nesse momento e está fazendo mais e mais investimentos. Então, mais pavimentação, melhor é mais qualidade de vida, é melhor educação, porque é o carro, o transporte escolar que vai passar aqui, é uma melhor saúde, porque a ambulância e o acesso aos aparelhos públicos passa pelo asfalto. Isso é dignidade, é isso que merece a nossa população, é isso que estamos trabalhando. Então tá de parabéns mais uma vez esse governador municipalista Gabriel e o governador Eduardo, e parabéns aos prefeitos que nessa forma de convênio entre estado e município estão desenvolvendo muito bem o estado do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde a todos. Muito bem, passamos então a palavra agora para o vice-governador Gabriel. Muito bem, então boa tarde. Boa tarde. Agora sem paralelepípedo, né? É isso? Era paralelepípedo antes? Era pior que o paralelepípedo. O que deve ser pior que o paralelepípedo? Era essa rua. Meu Deus do céu. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar aqui o caro prefeito de Criciúmal, Marco Aurélio Nedel. Muito obrigado aqui pela recepção, obrigado pela cesta, né, que vai me tirar da minha dieta aqui, mas é irresistível os produtos da agricultura familiar, né, Covate? E também cumprimentar o Jones Cunha, que é prefeito de Horizontina. Eu vim assessorando ele agora aqui na 305, nós viemos de carro aqui, tá? Olhando todos os trechos, vendo como é que está a obra da 305, e o prefeito Cunha estava me orientando aqui, a comunidade Cascata, não é isso? Aí aqui a divisa com Criciúmal, e aí foi me contando, ó, esse lote aqui é o recurso do deputado federal Danley de Deus, esse aqui é o lote do governo do estado, aqui a obra andou mais rápido, aqui a obra tem alguma outra questão a ser resolvida de engenharia. Muito obrigado aí ao prefeito Cunha, e parabéns aí, não só a ele, mas também ao prefeito Nedel aí pelo momento que os municípios vivem. Não tenho dúvida nenhuma que é uma região, eu vou contar umas coisas novas que podem acontecer aí também, de boas novidades aqui para a região Celeiro, que o governo do estado está promovendo e que certamente vão alavancar ainda mais o crescimento dessa região. Também estou aqui acompanhado, vocês viram que nós podemos fazer uma reunião de secretariado aqui hoje, viu, prefeito? Não é todo dia, o Criciúmal está recebendo o vice-governador, mas também está recebendo o secretário da Logística e Transportes, deputado Juvir Costela, está recebendo o secretário do Desenvolvimento Rural,
deputado Wilson Covatti, está recebendo o secretário do Desenvolvimento Econômico, o deputado Hernani Polo, e também o secretário em exercício do Desenvolvimento Urbano, que é a secretaria que executa aqui essa obra junto com a prefeitura, né, no convênio que fizemos, que é o Fernando Klasman. E também o deputado Rafael Braga, que representa a Assembleia Legislativa. Então é uma comitiva grande aqui do governo do estado, em respeito ao povo de Criciúmal e aos gaúchos e às gaúchas que aqui moram. Nós estamos aqui trazendo o abraço do governador Eduardo Leite, que muito trabalha aí, né, junto com a nossa equipe, para que a gente possa, nos liderando, fazer uma transformação para preparar o Rio Grande para o futuro, né? Então eu quero cumprimentar todos os meus colegas de governo que me acompanham também, em nome do vice-presidente da Câmara de Vereadores de Criciúmal, Paulo Cavalcante, em nome dele a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Eu quero saudar também a banda municipal. Uma salva de palmas aí para o pessoal da banda municipal. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho aí de ter vindo, né, alegrar aqui esse evento, que já é por si só muito feliz por estar inaugurando a Rua Piratini, é isso, né? A Rua Piratini. Comentar o representante da Brigada Militar também. Comentar quem é o pessoal do grupo de idosos aí. Deixa eu ver. Tá lá. Como é que é o nome do grupo aí de vocês? O nome do grupo, tia? Melhor Idade. Melhor Idade. Não tem nome, tem que batizar, dá um nome pro grupo, né? Não é verdade? Vamos fazer aqui depois Vamos fazer aqui uma pesquisa aqui, né, uma assembleia, para a gente definir o grupo deles lá, para a gente ter um nome. Você sabe que o Rio Grande do Sul está vivendo um momento realmente muito importante de transformação na demografia do estado. O que acontece? Estou vendo aqui os estudantes também da rede municipal. Tem algum estudante estadual aqui da rede estadual? Não, só da municipal? Só da municipal? Uma levantou o braço, a estadual lá. Como é que é o nome da escola estadual, hein? Ponte Verde, é isso? Ponte Verde, muito bem. O que acontece? Nós estamos tendo menos filhos e vivendo mais. Então, o que acontece? A população gaúcha começa a ter menos jovens e mais pessoas da melhor idade. E eu quero muito chegar na idade de vocês, com a saúde que vocês estão, com a vivacidade, com a alegria, participando de eventos, etc. Vocês fazem baile também, não? Fazem baile? Só baile vocês fazem. Bom, eu casei com uma gaúcha, uma mulher daqui, da região de vocês, né, de Independência. Eu a conheci nos bailes, estava contando agora pro Cunha, lá da Campininha, em Tuparandi, e também o quilômetro 6 em 3 de Maio, né? E aí vocês viram, né, a minha esposa aqui de Independência, aqui da região, e foi só assim, o Hernani ia muito em baile aqui também, né, Hernani? O Covatti ia também, Covatti? Mas claro, até hoje. O Costela e o Rafael não sei, o Rafael é de Cruz Alta, capaz de ter ido em baile. O Costela é de Esteio, Guaporé, ele tinha baile lá também? Tem baile lá também. Então tá, mas o baile que nós estamos dando aqui, na verdade, é de prosperidade, né? Esse é o baile que o Rio Grande do Sul está precisando cada vez mais. Nós estamos vivendo um momento difícil agora, eu sei, que é a estiagem que mais uma vez nos atinge, uma estiagem que está quebrando a safra, principalmente nessa região aqui, chega em alguns lugares a quase metade da produção, a menor na colheita, ainda estamos colhendo, né? O pessoal lá da cidade, eu estava num programa de televisão ontem, e aí o pessoal de Porto Alegre, da região metropolitana, muitas vezes não se liga, né, de algumas coisas, mas eu fiz a seguinte reflexão: quantos dias faz que não chove? Quantos dias faz que não chove? Faz uns 15 dias, no mínimo, de cabeça aqui, 20 dias. 26, agora, desde a última chuva, não sei, depende da região, mas lá na capital é mais ou menos isso. E as pessoas começaram a pensar, pô, é verdade, né? É verdade, as pessoas nem notam, né, lá no dia a dia da cidade grande, né? Muitas vezes nem notam. Mas isso atinge frontalmente, exatamente nessa época da colheita do soja, que é quando o grão germina na vagem ali, que ele precisa ter água, que é exatamente nesse momento que a gente precisa muito da chuva ou da água, a partir da irrigação, que infelizmente nós não estamos tendo. Isso vai significar um problema aqui para os produtores rurais, certamente, que vai atingir a cidade, porque o agro, ele acaba também influenciando no preço dos alimentos. Quando tem menos grãos, acaba a matéria aí, né, acaba tendo dificuldade lá de comprar o produto para alimentar os animais, então aumenta o preço do frango, aumenta o preço do suíno, do porco, aumenta o preço do litro de leite, assim por diante, e acaba impactando na cidade. Então, naturalmente, a gente sabe que o momento é ainda das questões de mudança climática. Tivemos a enchente no ano passado, estamos tendo pela 4ª vez praticamente consecutiva as estiagens, mas mesmo assim, o gaúcho é um povo muito trabalhador e resiliente, né? Muitos imaginavam que nosso estado teria dificuldade de se reerguer, prefeito Nedo, depois de tudo que vivemos ano passado, e nós já tivemos aí um crescimento econômico gigantesco. Nós somos o líder da geração de emprego no Brasil agora, no primeiro bimestre desse ano. Nós só estamos, eu digo que é líder porque
o estado primeiro colocado é São Paulo, mas São Paulo é metade do PIB do Brasil e só a capital de São Paulo tem a população do Rio Grande do Sul inteira. Mas tirando São Paulo, o Rio Grande do Sul é líder, ganha de Santa Catarina, ganha do Paraná. Ano passado foi o ano que mais tivemos crescimento de empresas privadas no estado, o ano que teve o maior investimento privado na história do Rio Grande do Sul, somente comparado com o polo petroquímico. Quer dizer, é um programa que o governador Eduardo lidera, junto comigo, com os nossos colegas de governo, que está colocando o Rio Grande do Sul nos eixos. O prefeito falou uma coisa que eu queria provocar vocês a se lembrar. Nós tivemos, colocando a folha em dia, a folha de pagamento dos servidores estaduais em dia, no mês de dezembro de 2020. Nós estamos em março de 2025. Em dezembro de 2021, nós colocamos o 13º salário em dia. Na gestão pública, foi anteontem isso. Foi agora há pouco. E parece que faz muito tempo, que a gente vive tão intensamente agora nos últimos anos, né, cada vez mais, rede social, internet, muita comunicação, muita informação, que muitas vezes a vida ela passa tão rápido, cada vez mais rápido. Né? Eu tenho uma filha de 7 anos, estava falando para o Cunha agora, né, que a gente pisca, as crianças crescem, é uma coisa impressionante. Né? Quando tu vê, cresceu. Né? E às vezes a gente não deve lamentar não ter vivido junto com eles as boas fases das vidas dos nossos entes queridos. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente se esquece rápido. Mas não esqueçam, o Rio Grande do Sul tinha problema de pagar as contas em dia até agora há pouco. E lá no início do governo Sartori começou uma série de reformas. Depois no primeiro governo do governador Eduardo Leite, eu era deputado, fui presidente da Assembleia, os colegas deputados até hoje lá muito nos ajudam, quero registrar aqui a importância do parlamento também, e foi por isso que nós conseguimos colocar as contas em dia. Quem cuida das contas, cuida das pessoas. Essa é a verdade. A gestão pública é assim, quem cuida das contas, cuida das pessoas. É chato ficar falando de contas, de questões fiscais, etc., às vezes tributárias, às vezes até antipático, às vezes até a gente perde voto com isso. Mas aqueles que botam o interesse público acima de qualquer outro interesse, mesmo os políticos, interesses políticos, eventualmente, não tem medo de fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos. E nós fizemos. Eu soube que o prefeito é servidor da Receita Federal, né, aposentado, e o senhor deve concordar comigo, né, que gestão pública é assim, a gente precisa cuidar das contas, porque senão eu não consigo colocar R$1 milhão aqui na rua Piratini. Hoje estão comigo aqui alguns servidores do meu gabinete, os colegas secretários, e eu gosto de que os servidores que trabalham comigo lá em Porto Alegre e nos ajudam muito no governo, compareçam aqui no interior, porque às vezes aqueles papéis, Fernando, que a gente assina, aquelas planilhas, Covatti, na verdade, Cristel, aquela burocracia, né, Hernani, que a gente enfrenta, às vezes a gente perde a sensibilidade da importância que aquilo tem para as pessoas. Né? Eu vi o rosto de vocês feliz com esse asfalto aqui, é praticamente uma perimetral aqui de Criciúmal, né? São 2 quilômetros, uma avenida importante da cidade, e que certamente vai melhorar a vida das pessoas, como o secretário Klasman falou, a escola, o transporte escolar, a saúde, a qualidade de vida, a felicidade, a dignidade das pessoas. Isso é para isso que a gente faz política. E, naturalmente, isso tudo só é feito depois de muito trabalho. Isso aqui é o resultado de um trabalho longo, que muitos não viram, a maioria não viu, é anônimo, é invisível, mas é fundamental. E assim como também é a 305. Né? Eu estava lá em Horizontina agora, e vim, como falei para vocês, de carro de lá até aqui, vistoriando a obra, e vou agora a Três Passos também vistoriar o restante da obra, para vocês perceber o seguinte, essa estrada aqui ela é fundamental para as pessoas que moram ali cobertas de poeira ou de barro quando chovia, na verdade, vai dar mais dignidade para as pessoas, é importante para aquelas pessoas que usam a estrada para ir estudar, para ir no hospital, no serviço de saúde, para visitar um amigo, para ir nos bailes também, que também é importante, etc., né, para se divertir, para ir fazer a excursão lá da melhor idade, né, para visitar os outros grupos da melhor idade, para fazer alguma participação, seja qual for, ali nas cidades vizinhas, mas é importante para escoar a produção. Essa estrada vai diminuir mais de 130 quilômetros do trajeto que a John Deere faz, lá em Horizontina, para atravessar a divisa com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e vender suas máquinas nos outros estados brasileiros. Dinheiro esse que gera emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul e que ajuda muito essa região a se desenvolver. E se eu computar ida e volta, dá 260 quilômetros a menos. Quanto tempo perdido numa estrada, né, que tem que ir por São Martinho hoje ali, né, por Boa Vista do Buricá, São Martinho, exatamente pelo fato de que a 305 não tinha asfalto. Quanto tempo se perde, né?
Quantos empregos poderiam estar sendo gerados? Quanto que encarece o preço da colheitadeira, do trator, da plantadeira que o produtor rural compra em outros lugares do país e que eventualmente até desincentiva as empresas a fazer investimento aqui. Então a gente quer que as empresas venham para cá fazer investimento. A gente está melhorando os índices de segurança pública, a gente está melhorando a educação, tem muita coisa para fazer ainda, tem, mas a gente está no caminho certo. É um projeto de presente e de futuro para todos os gaúchos e gaúchas, liderados pelo governador Eduardo Leite e composto por vários homens e mulheres, muitos deles anônimos e anônimos, mas que fazem a diferença para melhorar a vida das pessoas. E eu estou aqui para concluir minha fala neste ato, indo para Três Passos hoje para uma reunião com os prefeitos da Muceleiro. O que é que nós vamos fazer? O governador Eduardo autorizou, eu já anunciei lá na FenaSoja, nós vamos pagar, nós, governo do estado, vamos pagar o anteprojeto da Ponte Internacional de Porto Soberbo, El Soberbo, e de Porto Mauá e Alba Posse. Vamos pagar o anteprojeto. O governo federal vai ganhar, nós vamos doar o anteprojeto para o governo federal. O governo federal está fazendo lá a licitação da Porto Xavier, Ponte Internacional de Porto Xavier, que é muito importante também, está fazendo a concessão da Ponte de São Borja, mas eles não tinham nem anteprojeto, ainda não tem nem anteprojeto para fazer, porque é o primeiro passo, não tem como fazer essa obra aqui. Está aqui o superintendente do DAER aqui. O senhor é o superintendente do DAER aqui? Não, sou engenheiro fiscal da obra. Engenheiro fiscal da obra. O senhor é engenheiro? Muito bem, eu sou veterinário, não consigo fazer esse testemunho. Eu queria lhe ouvir aqui. Para fazer essa obra aqui, não precisa de projeto? Obviamente precisa de projeto. Para fazer aquela casa ali, qualquer coisa que a gente faça de obra precisa de projeto. Então não tem como fazer a ponte internacional sem projeto. E para isso acontecer, então o governo do estado vai colocar dinheiro do governo do estado para que a gente faça o anteprojeto. Vamos doar para o governo federal. Foi assim que foi feito Porto Xavier. Porto Xavier primeiro fizeram o anteprojeto, depois botaram em licitação. A licitação terminou semana passada e já tem até interessados em fazer a futura obra. E aí o governo federal vai estar com a bola. É o primeiro passo, não é a obra ainda, mas e nem mesmo o governo do estado poderia ou poderá fazer uma obra de uma ponte internacional. A Argentina vai ter que aprovar, enfim, uma série de questões. Eu estou indo a Brasília segunda, lá no Itamaraty, para pedir autorização, para pedir ajuda do governo federal a fim de conseguir autorização argentina, que eu tenho que mandar os engenheiros para o outro lado do Rio Uruguai para fazer a topografia, etc. Mas quando e se vier realmente, agilmente, a ficar pronto isso, Nedo, aí nós vamos ter outra região celeira. A outra região celeira. Você precisa pegar um voo internacional hoje, ou para alguém... ou para alguém vir eventualmente um voo internacional aqui para essa região do Rio Grande do Sul, nós temos que ir, vocês têm que ir até Porto Alegre ou atravessar uma balsa para ir a Foz do Iguaçu. Com essas pontes vocês vão chegar em Foz do Iguaçu em 1h40 e vice-versa, né? Inclusive uma parte aqui do Paraguai, aqui está muito interessada nessa obra também, porque uma parte aqui do Paraguai, inclusive Encarnação no Paraguai, está muito interessada nessa obra porque vai facilitar muito aqui o fluxo de produtos, veículos, negócios, geração de emprego e renda, etc. Já tive reunião com o governador de Corrientes e de Missões exatamente para isso. Portanto, é mais uma ação aqui que certamente vai mudar muito a cara da região. E por fim, quero encerrar mais uma vez agradecendo o carinho, muito obrigado por estarem aqui, parabéns por essa obra é de todos, é da comunidade, obrigado prefeito pela parceria aqui com o município de Criciúmal, e eu espero muito que nós voltemos muitas vezes aqui em Criciúmal e outros municípios da Celeiro, exatamente para fazer isso que estamos fazendo hoje, entregar resultado prático para melhorar a vida dos gaúchos e das gaúchas. Muito obrigado. Muito obrigado ao vice-governador. Agradecer mais uma vez a toda a comitiva que está junto aqui. Vamos passar então agora para a nossa foto oficial de inauguração da Rua Piratini. Quero pedir para as autoridades, por favor, que fiquem do outro lado dos cones. Pessoal da imprensa, as fotos do lado de cá. Para pegar eles no grupo e levar para frente, daí o pessoal pode ficar, o pessoal que está aí do lado pode vir aqui atrás, o pessoal aqui também, por favor, vamos lá atrás aí, para aparecer na foto também. A comunidade de Criciúmal, por favor, podem vir atrás das nossas autoridades aqui para aparecerem na foto também. 1, 2, 3. Uma forte salva de palmas ao nosso governo do estado do Rio Grande do Sul. Agradecer mais uma vez por toda a ajuda que vem dando ao nosso município de Criciúmal e também a toda a nossa região também. Valeu, prefeito. Tá bom.
Guia Criciúmal. Aqui é Criciúmal ao vivo, aqui no ato de inauguração da Rua Piratininga. Vamos juntar o vídeo, uma palavrinha. Eles vão parar, ele não para. Tá onde lá? Tá por aqui. Em primeiro lugar, estamos ao vivo no Guia Criciúmal. O governo do estado vindo ao interior, vendo a realidade da população sendo bem recebida, né? Muito importante. Muito importante, né? Nós temos várias obras aqui, é a segunda vez que nós fazemos uma parceria com o município de Piratininga, 24 anos, organizar para essa questão do Piratininga, nós temos 10 milhões de reais, fazendo 1 milhão no estado do Rio Grande do Sul, são praticamente 2 quilômetros de pavimentação para melhorar muito a mobilidade das pessoas. E também vim de Horizontina discutindo com o prefeito a RS 305 e vou continuar agora no ano que vem, iremos até Três Passos exatamente para continuar a discutir essa obra que é a mais importante da história da região. De que, como é agora, nós temos esse acesso controlado, uma ligação interregional. Hoje é uma realidade. Deslocamento, transporte de educação, saúde, mobilidade, etc. Mas não aparenta. Em especial. Eu com 66, tem cara mais novo que eu. Vai poder escoar. Vai ter 50? Diminuindo 50 então. Vai poder ultrapassar nesse tipo. Boa, boa. Mas não tem problema. Realmente é uma obra que é maior que ele está não. O governo do estado são mais de 106 milhões de reais. Nós tivemos que chegar a 150 milhões. A maior obra do governo da história é aqui, é forte. A previsão de término dessa obra, da obra inicialmente era para esse ano. Isso provavelmente vai ser um pouco adiado. Em execução igual nos 3 lotes. Nós temos um trecho ali que é a verba federal. Não, só não, em vida. Não tem pressa nenhuma de morrer. Aqueles votos só em vida, lá em morte. Mas mesmo assim, eu passei naquele também. É muita luta de vocês também. E no nem outra coisa pode atrasar um pouco, sim. O importante é que vai sair, está saindo. Pode atrasar, assim, ali por asfalto, bem sinalizado, de tapete, que vai facilitar muito melhor lá também. Gabriel, também anunciar que nós receberam uma informação do projeto da Ponte Internacional de Telecomunicações. Isso, nós vamos pagar o anteprojeto. O Estado vai pagar o anteprojeto. O governo federal, com isso, depois tiver condições de fazer a obra, o quanto antes, melhor. Sem anteprojeto, não tem nem como cobrar da teria que aí o governo federal fazer o anteprojeto. Essa enrolação toda a gente vai atalhar, já fazendo, pagando o Estado, exatamente isso, rapidamente a gente consiga ter esse anteprojeto de volta, como eu falei, não passar ele para o governo federal. É uma ponte internacional, o Estado não pode ter competência, nem poder fazer uma obra desse vulto, porque envolve um outro país. E, aliás, até mesmo para o anteprojeto ser feito, precisa de autorização do lado argentino, porque eu tenho que mandar engenheiros do lado argentino, provavelmente, se tratando de um país estrangeiro, mesmo sendo um país amigo, vizinho, precisará de autorização. Então, por isso eu estou indo segunda-feira a Brasília para falar com o Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, exatamente para viabilizar essa autorização, e quem faz a relação diplomática com o governo argentino, o nosso país é o governo federal. Nós vamos ajudar, apoiar, etc. Mas precisamos desse apoio. Imagino que não vai ter problema, né? Os governos das províncias de Misiones, que é a vizinha de vocês, né, que é lá pro lado de Vai, esse aqui é o Comatão.
tem possível, eu não sei se vai dar. A banda gostaria muito de tirar uma foto. O vice-governador ainda vai tirar aquela foto com a banda marcial. Rapidinho, aqui isso, dia importante para Criciúmal, mais uma vez recebendo autoridades do estádio numa inauguração de uma zona muito importante. Leila, seguidor da Guia Criciúmal, não tinha a banda que eles fizeram aquela sensação que vale a pena enfrentar toda a problemática que é ser prefeito, que é fácil. Mas sabe que não tem mais para primeira boa. Olha para o lado. A segunda obra do pavimento. O asfaltamento aqui da rua Piratinha, que é a pior rua de calçamento da cidade. Depois enorme, quase 2 quilômetros. Mas dá para você. É um governo realmente tem essa quer gravar? Vamos gravar um disco rápido. Pega a rua ali. Eu acho que é mais sobre asfaltamento. Obrigado por nos atender. Inclusive, acompanhar o carro dele, mais próximo de lá também tem legal esse prefeito. A gente vai falar nosso amigo bastante tempo essa notícias boas aqui em Criciúmal hoje, essa inauguração, mais a 305 fazendo a parceria. Eu pedia para o governador, o cronograma talvez não feche nesse ano, vai ser no ano que vem, mas está andando a obra. A gente fez um pacto lá em cima do e claro, é uma obra não apenas hoje de inauguração, aqui é uma excelente obra, um convênio entre o município, parabéns aqui ao prefeito Nedo, ao vice-prefeito Nedo, a toda a comunidade que recebe as belíssimas obras, depois ao mesmo tempo deixar de falar de 305, uma obra sonhada há décadas, quase que centenária, que as pessoas não acreditavam mais, e hoje a gente percebe o sorriso do negócio. É uma obra de mais de 130 milhões, que ela vem no ritmo bastante com continuidade, com previsibilidade do ano que vem, a possibilidade ela concluída. É claro que muitas vezes sofremos com questão de intempéries, de tempo, quando não é chuva é seca, enfim, mas o importante é saberem que esta obra neste governo é o que a gente costuma dizer como secretário e como deputado, é obra que começa, obra que termina, não tem obra a ficar pelo caminho. Então parabéns aí por vocês, para vocês que lutaram, que soube buscar, e ao governo que vem devolvendo à sociedade o que é dela. De verdade. Muito obrigado por nos atender, parabéns pelo trabalho, e se precisar da gente também é só chamar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, seguimos em frente, trabalhando para mudar a vida das pessoas. Valeu! Finalizando aqui então com o secretário de Transportes, Jovir Costela, esse foi o Guia Criciúmal na inauguração da rua Piratini, em Criciúmal. Grande abraço a todos, até mais! Mas eu espero vocês. Não, me chama no WhatsApp.